Aristóteles já dizia que somos aquilo que fazemos repetidamente. Portanto, excelência não é um modo de agir, mas um hábito que desenvolvemos. Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui da série Ponto Tremp, onde eu recebo 2 convidados para discutirmos diversos assuntos. E dando continuidade a essa série em que eu estou falando sobre empreendedorismo, hoje falaremos sobre empreendedor de si mesmo. Já não podemos mais nos encarar apenas como seres políticos ou seres sociais ou mesmo racionais. Somos seres econômicos, por isso devemos ser focados, ter clareza de propósito e visão de futuro. Precisamos ter sonhos e capacidade de ação para tornar nossos sonhos em realidade. Ter persistência e não desistir com o surgimento das primeiras dificuldades. Dito assim, parece presunçoso, mas não é. Esse deve ser o comportamento de quem assume o compromisso de ser protagonista de sua vida, de tomar as rédeas do seu destino, assumindo todos os desafios que um comportamento como esse faz surgir. Mas então, ser empreendedor de si mesmo é para todos ou apenas para indivíduos especiais? Quais habilidades e competências precisam ter ou desenvolver quem empreende a si próprio? Quais ciladas devem ser evitadas? Para responder a questionamentos como estes, eu recebo hoje a educadora financeira Priscila Mendonça, a quem eu agradeço a disponibilidade. Priscila, seja muito bem-vinda ao canal. Obrigada, Ronaldo. É uma honra estar aqui falando de um tema que é muito especial para mim e vivo ele talvez há muito mais que 5 anos. Então, vai ser uma grande alegria compartilhar um pouco da minha experiência e, de repente, também aprender um pouco com o professor Luiz Maurício e até aprender um pouco mais ouvindo, né? Às vezes a gente, como eu estava conversando com você, às vezes a gente se coloca para responder de alguma forma, mas na troca aqui é capaz de eu me descobrir, né, outras coisas, enfim, a gente vive de forma muito fluida e natural o empreendedorismo, mas na hora de responder, capaz de eu achar algumas novas respostas por aqui, então vai ser, no mínimo, divertido. Certo, muito bom, obrigado, Priscila. Eu também já estendo aqui meu agradecimento ao professor Luiz Maurício, né, que também tem a minha gratidão pela disponibilidade. Luiz, seja bem-vindo aqui ao canal. Obrigado, Ronaldo. Obrigado a Priscila também por a gente estar aqui, ter esse encontro aqui para discutir sobre essa temática. E, enfim, né, a primeira reflexão é que todos somos empreendedores, né? E sendo uma escolha pessoal ou não. Eu acho que essa vai ser um pouco a tônica da nossa discussão aqui hoje, e grato aí pela oportunidade da gente estar aqui trocando essas ideias. Então, para a gente já começar, né, eu fiz aqui algumas provocações a respeito do que é ser o empreendedor de si mesmo. O professor Luiz Maurício já disse que somos todos empreendedores. Então, para sermos empreendedores de nós mesmos, requer características especiais ou todos nós podemos desenvolver habilidades para aprendermos a empreender o que somos? Priscila, te dou aí a oportunidade de começar, né, a falar sobre o assunto. Bom, Ronaldo, eu achei muito interessante essa pergunta, porque quando a gente precisa olhar também para a nossa própria história. Eu falo das vezes que eu precisei e me coloquei para empreender. E eu sempre me vi empreendedora desde criança, no sentido de... Acho que talvez eu possa até falar de certa forma criativa, porque tinha um lado da arte na família da minha mãe. E aí me lembro muito bem na escola, a vontade de vender coisas. Eu desenhava, né? Eu criava adesivos, e aí, de repente, eu já queria vender caneta. Então, tinha esse lado já meu empreendedor desde muito cedo. Mas, quando eu me vi atuando na minha carreira, dentro de
primeiramente, eu acho que eu preciso falar que eu trabalhei quase a minha vida toda no segmento bancário e em alguns momentos eu me via muito engessada. E ali eu queria criar, inventar coisas, porque a gente recebia as tarefas muito, vamos dizer assim, dadas. Apenas reproduz isso. E eu não me identificava, né, com aquele sistema. Então, aquela inquietação, ela foi crescendo, foi crescendo. Então, eu me via já empreendendo dentro de um setor que normalmente as pessoas não empreendem. De fazer parceria com outras instituições para estar dentro de uma feira, de escrever uma peça de teatro, para levar a educação financeira para funcionários de uma fábrica que eu era gerente, como banco. E então eu já me percebia diferenciada nesse sentido. Mas o ponto, né, que eu acho que é onde eu começo a observar essas características de empreender na própria vida, foi quando eu fiquei realmente com uma grande inquietação de transição de carreira. E aí, ali foi onde realmente eu me vi sendo empreendedora de mim mesma. Ali eu precisei enxergar quais eram os meus pontos fortes e fracos, então eu digo que a gente precisa, como habilidade, ter a clareza e a busca constante pelo autoconhecimento e ser muito aberto para entender que muitas vezes esses pontos fracos, eles podem ser chamados de pontos a melhorar, porque quando a gente empreende, né, por conta assim, da própria vida, e realmente eu falo, é um mergulho dentro quando a gente precisa passar, por exemplo, que foi o meu caso, a transição de carreira. Porque eu precisava entender quais eram, sim, as minhas habilidades e quais eram os meus pontos que eu poderia oferecer para as pessoas como um novo plano de carreira. E ali era uma grande incógnita para mim, porque uma vez bancária, você parece que só consegue fazer aquilo na vida. E aí foi em gerenciamento de projetos, voltando a estudar, que eu percebi que a minha vida era um grande projeto. Então, talvez as habilidades, e a gente, quando decide empreender na própria vida, eu vejo muito a necessidade de ter clareza. E aí foi algumas coisas que eu puxei lá de gerenciamento de projetos. E aí você precisa realmente desenhar aonde você deseja chegar, entender de repente que ações e que iniciativas diariamente. E aí para isso você precisa de disciplina, você precisa de certa forma ter foco. Claro que a nossa vida ela acaba recebendo muitas experiências distantes. E aí para isso você também precisa se colocar no papel de pedir ajuda. E aí, porque muitas vezes não é fácil, sozinho não consegue. Então, algumas habilidades, né, que eu consigo enxergar da minha própria história são essas, de você se colocar em um ponto onde você está sempre disposto a melhorar, de tanta evolução, de buscar conhecimento a todo tempo, e essa clareza. E aí a clareza ela não vem apenas do conhecimento que você busca de um assunto que você quer aprender, mas principalmente eu acho que é internamente. E aí essa busca ela é bem importante, porque vai ter muitos momentos de desgaste emocional, de crises existenciais que acontecem. Comigo aconteceu, eu busquei terapia, eu busquei meditação, nossa, Ronaldo, eu busquei muita ajuda para passar por esse momento. Então, é importante. Pri, vale a pena passar por todo esse desgaste? Vale, porque a gente sai muito mais forte desse processo e a gente acaba ficando mais pronto para outros desafios maiores. Então, talvez, para essa primeira pergunta, eu consigo te responder hoje essas habilidades. Então, assim, a gente pode começar te ouvindo, né? Estava aqui pensando, né? Então, o empreendedorismo de si mesmo, ele está disponível para todos nós, né? E que cada um vai ter a sua jornada, uns com mais dores, outros com menos dores, que o importante é não desistir no meio do caminho. Luiz, o que é que você
pode nos acrescentar aqui em relação a essa questão? O empreender a si próprio requer habilidades especiais ou está ao alcance de todos? Essa reflexão, né, muita gente me pergunta, né, nos cursos, nos projetos que eu participo, se a pessoa nasce com o dom de empreendedorismo, de empreender, ou se você tem habilidades que você pode desenvolver ao longo da vida, né? E definitivamente essa temática, ela é comportamental, tá certo? Todas as características de empreendedorismo, elas podem ser desenvolvidas e evidente que cada um maior habilidade ou menor habilidade em determinado aspecto necessário para você empreender sua jornada pessoal, sua jornada profissional. Classicamente, né, o empreendedorismo tem algumas competências que são ditas, né, anunciadas. Por exemplo, né, liderança, resiliência, acertar, aprender com erros, ser uma pessoa que sabe aceitar riscos, tomar decisões, ter criatividade. Isso são as características, o arco do empreendedorismo, as características clássicas. Só que você não precisa ter nota 10 em tudo. Você pode ser uma pessoa mais criativa, menos resiliente, e você vai moldando a sua vida dentro das suas características empreendedoras. Agora, recentemente, né, tem tido uma série de publicações sobre o que é o novo empreendedorismo, o empreendedor da nova era, né? A gente agora está na sociedade digital, tem novas exigências e novas oportunidades. Inclusive o próprio Fórum Econômico Mundial, ele vem falando sobre esse tema. Quem é o profissional do futuro? O que é empreender para o futuro? E aí vem algumas coisas interessantes, que normalmente o que é que eu faço? Eu faço um radar do empreendedor, né, com os meus alunos, por exemplo. Pergunto, de 0 a 10, o que é que você tem, por exemplo, de tolerância a risco, de proatividade, né, de inovação? Você é uma pessoa inovadora? Será que o empreendedor é um cara inovador? Sim, porque senão você não consegue se diferenciar do mercado, né? Então, o empreendedor é alguém que consegue gerar valor, enxergar um propósito, uma oportunidade e mobilizar pessoas e recursos para chegar em um determinado local. Se você não se diferencia, você vai ter mais dificuldade, né? Então, assim, esse conceito de empreendedorismo, ele vem mudando e a gente tem que ficar atento às novas demandas. Então, acho que, assim, evidentemente que o próprio Endeavor, né, ele tem uma classificação que eu acho muito interessante, que aí depois quem estiver nos assistindo depois pode buscar essas informações, eu posso até passar mais detalhadamente, que são os perfis empreendedores. Então, por exemplo, aquele empreendedor nato é um tipo de empreendedor, uma pessoa que já tem facilidade de vender, se comunicar, buscar oportunidade. Então, esse é o nato. Ele já nasceu com essa perspectiva, né? Com essa Tem gente que é o herdeiro, né? Ele nasce com um ambiente empreendedor ou negócio da família. Que empreende o ideal, então ele está pensando muito mais no impacto que ele pode gerar para o meio ambiente. Então, ou seja, resumidamente, tem para todo mundo, não pode ser desenvolvido e na minha teoria, na minha visão hoje, dentro do temática, todos nós vamos empreender nossas vidas, tá certo? Algumas profissões são mais natural você empreender. Um médico é um empreendedor puro. Ele tem uma marca, um conhecimento que ele vai ter que vender o seu serviço, fazer relações para ir para o mercado. O advogado também, o funcionário público, o banqueiro, todo mundo tem que buscar resolver problemas, envolver pessoas, buscar algum propósito para realizar coisas. Então, assim, bem-vindos, né? Se você está assistindo aí, você é empreendedor, né? Vocês agora falaram que me veio aqui a cabeça, né, que hoje a gente passa por essa reformulação, né, assim, em todas as perspectivas de que o trabalho vai mudar, que o emprego vai ser transformado e que as pessoas deixarão de ter emprego e passarão a ter trabalho. A gente também fala de que
nós vivemos numa sociedade onde tem grandes desníveis sociais, as oportunidades são diferentes para as pessoas, e quando a gente fala que o empreendedorismo ele está à disposição de todos, né? E que aí vai depender de cada um como vai trabalhar essas potencialidades, eu fico pensando aqui, né? Se essa questão de ser empreendedor de si mesmo e essa transformação que o mercado vai trazer, se isso vai dar mais oportunidades ou se vai tirar oportunidades de mais gente por conta da nossa realidade social. O professor disse que não estava nem aqui, a gente não estava nem preparado para a gente refletir sobre isso, mas o que você, como professor, poderia nos ajudar nessa reflexão aqui que eu trouxe, até um pouco mais social, né, antropológica. Não, porque é o seguinte, o que vai mudar, no meu ponto de vista, Priscila e Ronaldo, é o seguinte, que a gente pode, inclusive na minha já empreendi por razões distintas. Então, quando você tem um problema social crônico, o que se envolve, o que acontece no Brasil é o empreendedorismo por necessidade. As pessoas vão trabalhar, vão buscar alguma coisa para botar o prato na mesa, para sobreviver. E esse é o que a gente chama de empreendedorismo, que ele não gera muito impacto, não é tão qualificado. Então, quanto menos preparado o país, quanto mais problemas crônicos, mais a gente vai ficar patinando e as pessoas vão buscar empreender por essa razão. O empreendedorismo que a gente procura também desenvolver para gerar mais resultado para a sociedade é o empreendedorismo por oportunidade. É um empreendedorismo qualificado, para planejar, para você gerar maiores crescimentos sociais. Então, quando você tem uma sociedade mais desenvolvida, a gente consegue estimular esse tipo de coisa. Então, o que acontece vai ser isso. Quanto mais problemas e mais diferença social a gente tiver, vai acontecer o empreendedorismo por necessidade. E o por oportunidade é para quem tem acesso a conhecimento, a outras oportunidades. Agora, dentro dessa temática, só para eu deixar a bola para a Priscila, o que vem impactando, aumentando cada vez mais, é o que a gente chama de NIS, negócios de impacto social. São empreendedores, iniciativas empreendedoras que procuram diminuir esses gaps, essas distâncias, esses problemas sociais, que a gente vê cada vez mais acontecendo e que é um caminho interessante também para você mobilizar a sociedade, né? Priscila, o que é que você nos acrescenta nessa reflexão? Interessante, porque hoje mesmo eu estava na comunidade aqui de João Pessoa, Vista Alegre, né, que é uma comunidade que foi beneficiada com vários residenciais. Eu estive lá como diretora, né, do programa de microcrédito. E eu precisei fazer uma fala, né, para explicar para eles como é que seria o processo do programa Eu Posso, para que eles, de repente, entendessem a importância daquele programa para eles que empreendem ali, todos eles, por necessidade. E aí é interessante porque o professor falou, né, empreender por necessidade, existe realmente essa diferença de quem empreende por oportunidade, porque ali, que foi o meu caso, eu vivi um aprendizado, então busquei conhecimento e me tornei educadora financeira baseado numa experiência própria. Mas ali eu ainda tinha como escolher, eu ainda estava em uma outra profissão. Enquanto, né, eu aguardava a minha vez para a fala lá, eu olhava para o rosto de cada pessoa daquela. E aí vem uma oportunidade do ser público, né, que vai fazer a intervenção e de liberar um crédito, que não apenas é o crédito, mas é também o conhecimento, porque ele tem a premissa de levar o conhecimento de forma obrigatória para que eles recebam, e não só os cursos de qualificação,
mas também o apoio dos nossos colaboradores na etapa de plano de negócios. E aí eu vejo o quanto é importante de haver essa preparação para que eles se coloquem ali à disposição, né, com o recurso na mão, e que aquele recurso ele não evapore. Foi inclusive até uma das minhas falas, né? Vocês sabem o quanto o dinheiro, quando vem até a gente sem o conhecimento, o dinheiro sem o conhecimento, ele, de fato, ele não é bem aplicado, ele vai realmente, não vai fazer sentido para essas pessoas. Então, eu me vi muito nessa situação hoje de levar essa fala para eles, e é interessante, sim, que existe esse gap, e aí o quanto é importante quando a gente entende que existe a pessoa que ela empreende, né, que ela vive o empreendedorismo e ela revoluciona ali a vida dela, mas também existe aquele outro público, que aí a gente... Ronaldo, assim, professor Luiz, realmente tá no olhar delas a necessidade. Então, é muito diferente para essas pessoas, né? Então, acho que é isso. Realmente a preparação ela deve existir, e cada vez mais com o mercado da forma como está sendo reconfigurado. E acho que pós-pandemia é inevitável. A gente consegue enxergar muito, muito fácil essa reconfiguração. As pessoas estão desconexão no trabalho que fazem, porque não vem mais o propósito, as pessoas pedindo demissão em massa, e esse movimento já chega no Brasil, já. Eu fui uma dessas pessoas que faz parte dessa estatística, e aí, como é que é estar preparado para isso tudo? Porque, como o professor falou, todo mundo empreende, mas até que ponto você é ciente que você é empreendedor? Porque eu acho que quando a gente está ciente disso, a gente busca conhecimento de forma mais precisa, né? Mais cirúrgica. E aí vem a questão do autoconhecimento, enfim, e buscar apoio, suporte. E aí é o início, né, dessa conversa. Gente, aí a gente para assim, para analisar tudo isso, né? Porque quando você fala do empreendedorismo, de você ser empreendedor de você mesmo, entendendo que você é um produto do mercado, que seu nome é a sua marca, que você precisa fazer todos os investimentos para que o seu produto não perca a qualidade, não perca a atratividade, que o mercado continue desejando consumir esse produto, para que você possa garantir a sua permanência no mercado. E na medida em que a gente pensa que o emprego ele vai ter essa transformação, que as pessoas precisam ter mais ciência de que ele precisa se vender como um produto e se preparar para isso, né? Eu vejo que tem aí um desafio muito grande, principalmente quando a gente trata dessas diferenças sociais que a gente tem, diferenças educacionais e tudo mais que a gente vem passando, que a gente tem aqui na realidade do Brasil. Mas, gente, dando aqui um pouco mais avançando, né, sobre as nossas questões, né, ao se optar pela uniformidade, né, que hoje em dia todo mundo quer ser muito parecido com o outro, de não haver uma diferenciação, certo? Quando a gente opta pelo o conforto de ser igual a tantas outras pessoas, isso não dificulta para cada pessoa que quer ser empreendedor tomar as rédeas de sua vida e se tornarem responsável por si mesmo, porque se é um produto, como é que ele vai se diferenciar nesse mercado? Com essa postura, não corre riscos na hora de buscar a sua realização, né? Ou na hora de buscar
transformar em real os seus sonhos, os seus objetivos, como é que as pessoas, né, principalmente a gente olhando para essas novas gerações, onde se busca tanto todo mundo ser muito parecido com o outro, como é que a gente pode entender ou buscar uma saída para esse círculo vicioso que parece que todo mundo vai entrar nessa cilada aí, na minha percepção, né? Uma cilada. Como é que vocês entendem isso? Agora eu vou deixar aí para vocês ficarem à vontade. Priscila, por favor. Posso? Eu acho muito interessante porque, de fato, a gente parece que está caminhando em um mundo que tem duas forças, né, atuando. O realmente da diferenciação e, ao mesmo tempo, da globalização da informação, de um produto que uma pessoa consome e todo mundo quer consumir, e, ao mesmo tempo, existe, sim, também um movimento de diferenciação do meu propósito, dos meus valores. Parece que vamos dizer assim, aquele dilema ali acontecendo o tempo todo. E aí eu falo também que no momento em que eu estava vivendo a minha transição de carreira, eu passei por uma ferramenta muito interessante com a professora Erenilda Queiroz, num workshop de Design Thinking, quando ali eu coloquei à mesa o meu desejo de levar a educação financeira para as pessoas, e ali eu gostaria de estruturar o meu negócio. E aí foi aplicada uma ferramenta muito interessante que se chama Tom do Fazer. E é interessante que é como a gente consegue visualizar, sem necessariamente demonstrar aqui a ferramenta, mas o que as pessoas precisam, o que eu tenho de habilidade e o que eu posso oferecer dentro do que as pessoas precisam. Então, só eu, com a minha bagagem, com a minha experiência, com as dores que eu vivi, de endividada até uma pessoa que realizou vários projetos e que isso me tornou educadora financeira. Então, existem vários educadores financeiros, mas quais que já viveram exatamente a minha experiência? Quais os que falam o que eu falo? Ninguém vai, porque só eu vivi na pele aquela minha bagagem, aquela minha experiência. E aí é interessante porque essa diferenciação é o que vai fazer a gente chegar a pequenas comunidades. E aí vai contra, né, aquela ideia de você atingir toda a massa. Mas eu acho que o grande movimento do futuro é você ser uma voz, uma porta-voz de um grupo que se identifica com você. Então, essa ferramenta, para mim, é o grande, vamos dizer assim, divisor de águas para mim, porque aí é onde eu realmente me encontro minha voz, encontro minha experiência, e que minha experiência ela vai levar resultado para outras pessoas. Então, talvez, Ronaldo, existe sim, claro, eu estou dentro de uma plataforma onde as pessoas estão fazendo mais do mesmo. Muitas vezes eu preciso fazer um pouco mais do mesmo, mas colocar uma pitadinha que se chama a minha essência, que é lá no Instagram. Então, nem tudo a gente vai aderir, porque precisa, sim, de fato. Eu acho que para você empreender nesse mundo onde pessoas estão falando a mesma coisa, uma coisa diferente tem que fazer. E aí é o que eu falou, né, da questão do fator inovação. E aí a gente precisa inovar. E a inovação, eu acho que cada um de nós carregamos inovação, porque somos diferentes de qualquer pessoa, né? Então, acho que essa é a minha percepção desse tema, Ronaldo. Pessoa? É legal, assim, a crise da identidade, né? As pessoas tentando encontrar o seu espaço, né? Dentro desse mundo, mas a gente vê isso acontecendo. A gente tem muita diversidade, ao mesmo tempo as pessoas estão assumindo suas personalidades, suas opções religiosas, sexuais, pessoais, comportamentais de uma maneira muito clara,
né? Então, acho que isso é bom porque desperta essa necessidade de cada um se encontrar. Então, esse processo de empreender nada mais é do que um grande processo de autoconhecimento, né? Priscila falou dessa ferramenta. Eu gosto também muito do Ikigai, que é uma abordagem japonesa, né, para a gente identificar qual é a nossa razão de ver, porque empreender tem a ver com propósito. E como, o que você quer nessa vida aqui para entregar para outras pessoas, né? E evidentemente que eu gosto de trabalhar muito o autoconhecimento nos cursos de empreendedorismo, primeiro para entender se ele é uma pessoa orientada a emprego, a carreira, a vocação, se tem algum talento específico, o que é que você busca. Então, empreender nada mais é do que desenvolver a sua vida, ou com um CPF, ou com uma pessoa jurídica, ou com uma pessoa física, ou nos dois. Não tem diferença. Então, é um processo de autoconhecimento. Então, hoje, depois, eu estou repensando completamente minha carreira. Eu entendi o que eu faço bem, o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer. E eu também não sou muito vivo nessa utopia, não, de que eu só faço o que eu amo, nada disso. Tem muita coisa que eu faço que eu não gosto, que tem que rodar, né? Então, empreender é sofrer também, né? Você tem que sofrer, você tem que fazer coisas boas, mas a grande sacada disso tudo, né, é você ser o condutor e no seu vagão. Entendeu? Você conduzir o processo e não ser conduzido. Então, quando você está nessa linha, Ronaldo, que você fala, nessa linha de produção, né, você espera que as outras pessoas resolvam a vida por você. E você tenta achar um espaço para ser conduzido, né? Mas aí você deixa... Será que a gente está desenvolvendo o nosso potencial? Será? E aí eu associo muito o empreendedorismo com a felicidade das pessoas. Empreender é buscar sua felicidade, é buscar realizar seus sonhos, seus objetivos e se encontrar, né? Sair dessa vala comum e entender o que você faz. Porque às vezes você faz universidade porque seus pais dizem uma coisa. Sempre com 17, 18 anos é muito difícil você entender qual é o teu perfil, o que é que você está buscando, cara. Então, eu comecei a cursar computação, depois eu comecei a estudar administração e vi o que eu gostava de fazer, né? Associar a educação com tecnologia, com inovação. Então você vai se encontrando. Então não adianta a gente também ficar ansioso, porque a gente vai se reencontrar várias vezes. Ao longo da vida você vai se descobrindo e o empreendedorismo é feito de escolhas. Então é só isso, é só escolher, deixar levar, fazer seus planos aí como a Priscila fez e achar o teu espaço, porque você é único, né? Então essa individualidade versus massa, ela vai acontecer naturalmente. Agora você tem que se permitir, né, passar por esse processo. Ele é um processo constante, né? Essa pasteurização, né, quando as pessoas querem muito serem parecidas umas com as outras, elas também estão num processo de aceitação, né, de você ser aceito pelo grupo, de você encontrar o grupo que você se identifica, mas depois que você tiver resolvido essa questão na vida, eu entendo que a partir desse momento, mesmo dentro daquele grupo onde você tem uma série de identidades ou de identificações, você precisa ir se encontrando e vendo quais são os seus diferenciais em relação a cada membro desse grupo, para que você, como empreendedor de si mesmo, possa se destacar, possa poder ressaltar as suas diferenciações e você poder ser único, porque, como bem disse o professor, todos nós somos únicos, como a Priscila ressaltou. A história de vida de cada um é de cada um. Ninguém vai ter a vivência um do outro. E a gente precisa se apropriar disso, ter a consciência de que a gente tem essa identidade individual própria, única, e poder trabalhar em cima dela para poder se encontrar e poder determinar ou direcionar os caminhos que quer trilhar. Então, eu vejo muito como isso. Então, o que você precisa para evitar essa cilada, na minha concepção, é conheça você mesmo, busque se conhecer cada vez mais e você vai conseguir se diferenciar.
Gente, a gente dando aqui a continuidade aqui nesse nosso bate-papo, empreender a si mesmo é sair da condição de sujeito e se apresentar na sociedade como um produto. Como eu falei ali anteriormente, essa seria uma visão muito radical da gente poder se vender, né, de falar que o empreendedor de si mesmo é ele se colocar para o mercado como um produto, ou é uma visão razoável para a gente poder tratar e as pessoas entender, melhor compreender o que é ser empreendedor de si mesmo? O que você acha, Luiz? Eu acho o seguinte, né? Aí é um pouco da visão do Bauman que tu está trazendo, né? De que nós estamos numa modernidade líquida, onde todos nós somos voláteis, somos produtos, estamos conectados, enfim. A gente está numa era em realmente você tem o desenvolvimento da marca pessoal, né? É muito evidente, né? Todo mundo hoje, até dentro das próprias empresas, querem buscar o seu espaço, querem ter visibilidade, querem ser influenciadores, querem ser vistos, porque a gente está vendo um turnover muito alto, as pessoas querendo buscar, elas estão naquela célula empresarial enquanto tem sentido, depois vão para um outro local e acaba desenvolvendo uma carreira, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Antigamente as pessoas tinham um emprego, ficavam ali a vida inteira naquele emprego até se aposentar. Agora uma pessoa está no emprego, está desenvolvendo uma startup, está participando de um grupo de estudo, está se divertindo com outra história. Então o mundo está muito aberto e conectado, né? Então eu acho que, sem sombra de dúvida, a gente tem que saber se comunicar e ter uma rede de relacionamentos muito interessante. Agora, com relação a vender ou não um produto, eu acho assim, quem quiser ter sucesso na vida tem que saber se comunicar e vender. Seja você, seja seu conhecimento, seja um serviço, seja um produto. Qualquer caso de sucesso no mundo passa por alguém que soube vender uma ideia, vender um produto, vender um projeto, né? Se comunicar adequadamente. Então, essas habilidades, né, são fundamentais para quem quer desenvolver uma jornada pessoal, profissional de sucesso. Então, evidentemente, eu me às vezes com homens que estão enfurrados, né, em redes sociais, só recebendo informação de forma passiva, com muita dificuldade de chegar e se comunicar. Então a gente tem que quebrar um pouco esse paradigma aí e se jogar, se expor, se colocar em certas situações que você precisa se comunicar melhor. Então sim, nós somos produtos, definitivamente, e temos que saber achar esse espaço se colocando, né, da maneira correta. Né? Priscila? Concordo também. Até porque eu acho que quando a gente não se coloca até como esse produto, eu acho que se torna realmente vamos dizer assim, muito passivo do que vai acontecer, do que o meio, do que a empresa vai fazer com aquela pessoa. Eu achei interessante porque eu não havia pensado nisso, mas a questão da marca pessoal, né, que o professor falou. E é interessante que quando a gente cria de fato essa marca pessoal, mesmo que você queira estar ainda dentro daquela empresa por muitos anos, mas quando você se coloca com, vamos dizer assim, vendendo, né, todas as suas habilidades, o que você consegue oferecer, ali de fato você cria uma diferenciação. E aí uma diferenciação que ela é enxergada pelos colegas, pela própria empresa. E em um determinado momento, se der tudo errado, a sua marca pessoal ela foi colocada, né, à mostra e, consequentemente, outras pessoas ali já, de alguma forma, já enxergaram isso. Interessante, me lembrou agora até o caso, o quanto é importante a questão do networking, né? Porque aí, citando mais uma vez o meu caso, eu me lembro que quando eu cursava gerenciamento de projetos, e eu conversava muito com os colegas sobre a vontade de sair do banco, de atuar em outras áreas, enfim, inclusive até na área de projetos, na época também. E aí, passou, me formei,
E mais lá para frente, uma percepção ficou para um colega meu, que na época era o presidente da turma, que me indicou para fazer uma entrevista na empresa onde ele trabalhava. E ele poderia ter indicado também outros colegas, mas naquele momento ele me indicou. Então é interessante. Aí naquele momento eu falei, nossa, como é importante. Qual foi a imagem que eu deixei ali na turma, o meu comprometimento, ou a minha história, enfim, a forma como eu me vendi, né? Porque de certa forma a gente está se vendendo a todo momento, pelo bom e pelo ruim. Então, o que é que a gente está vendendo para as pessoas? E aí é importante, sim, independente se você quer empreender, se você quer permanecer durante anos numa empresa, se você, né, faz vamos dizer assim, o perfil old school, né? Não, quero ficar aqui a vida toda, mas é importante, sim, haver essa venda martual e de network, porque as oportunidades, elas precisam ser plantadas, né? Então, acho que essa é a minha contribuição para essa pergunta. E é muito interessante quando a gente fala dessa questão do produto, né? Que muitas pessoas podem torcer o nariz para isso, para dizer, mas eu não sou um produto. Quando, na realidade, a gente coloca de uma maneira tão dura, dizendo que é um produto, para que a gente possa ganhar a consciência de uma forma mais direta de que a gente precisa ter um nome e que este nome que a gente tem, a gente precisa preservar ele, precisa trabalhar por ele para que ele se torne cada vez maior e que ele tenha essa receptividade no mercado. Então, as pessoas precisam entender dessa forma. Então, quando a gente fala de produto, é isso. E eles precisam ser renovados o tempo todo, porque os produtos envelhecem. Se você não estiver renovando esse produto, ele acaba ficando ultrapassado. Então, é essa forma que a gente tem que olhar, certo? E a gente tem que pensar, inclusive, nos rótulos, né? Eu sempre gosto muito, né? E quem pega aí na internet os rótulos da embalagem do Nescau, por exemplo, você vai vendo como ela se transforma pelos anos. Se você pegar a do leite condensado moça, que começa lá no início dos anos 1900 e vem até o dia de hoje, ele vai comunicando como era o comportamento social em cada momento. E a gente, como profissional, como um ser social, como um ser econômico, a gente precisa também ir se atualizando de acordo com o momento social e econômico que nós estamos vivendo, para que a gente possa ter relevância. Eu gosto sempre de dizer muito que a gente precisa fazer auditoria dos nossos conhecimentos, dos nossos valores éticos, morais, porque a sociedade se transforma e a gente precisa evoluir junto com ela para poder continuar sendo um produto interessante. Mas, gente, a gente já aqui caminhando para nosso final desse nosso bate-papo, eu queria que vocês me falassem um pouco, certo, sobre quais cuidados uma pessoa, ao investir em si mesmo como sendo um empreendedor, quais ciladas ele deve evitar. E quando ele decidir investir nele mesmo, o que ele tem que ter como cuidados para ele não passar do ponto, para ele não infringir determinadas regras éticas, morais. Então, assim, quais ciladas devem ser evitadas e o que vocês podem deixar aqui de dicas para quem estiver iniciando esse processo? Eu posso começar. Então, assim, existe um senso antigo, né, de que empreender é simplesmente fazer as coisas com emoção, com o coração. Eu acho que a gente está para uma era da competitividade, do digital, da tecnologia, da inovação. E eu defendo o empreendedorismo mais científico. Então, acho que a gente tem hoje uma série de métodos que podem ser aplicados para você desenvolver, planejar, usar a gestão para entender o mercado, entender o que você quer fazer, avaliar, estudar, para tomar os passos certos. Então, tem vezes que você tem que ir por impulso. A cilada nem sempre vai por impulso. Tente se cobrir de conhecimento, se preparar para o que você quer. Você quer criar uma clínica, quer criar um projeto? Estuda. Se não tiver, contrata uma consultoria financeira,
de negócios, se prepara para fazer boas escolhas. Então, eu acho que a cilada é a falta do conhecimento. De 10 negócios que abrem, 7 morrem no primeiro ano por falta de conhecimento, de preparação, de planejamento. Essa é uma primeira cilada que eu entendo nesse projeto e na sua vida pessoal também. Veja onde você quer chegar e planeje. A outra coisa, assim, eu vou falar só duas que eu acho fundamental e a Priscila complementa. Escolha as pessoas certas para caminhar. Então, às vezes, a gente, por emoção, por falta de experiência, por empolgação, acha um sócio, ou se abraça com a primeira pessoa para desenvolver um projeto, confia demais. Eu sou assim, eu tenho um coração enorme, eu confio demais, eu já me dei mal demais. Claro que eu conheci muita gente legal, mas escolher as pessoas certas, estar bem assessorado, é fundamental. Com certeza eu não conheço de finanças o que a Priscila conhece, talvez eu conheça mais sobre gestão e inovação do que ela, e o Ronaldo conhece muito de indústria. Então, hoje o conhecimento ele é compartilhado, ele é integrado, então tente montar os times certos, escolher as pessoas certas e principalmente caráter. Porque competência técnica a gente consegue. Agora, caráter você tem que entender ao longo do tempo quem tem, quem não tem e para quem realmente faz parte do teu jogo. Então, não vão ser muitas pessoas que vão fazer parte desse time, os americanos chamam, que é o time de defesa, né? Quem segura a onda para o quarterback lançar. Então, você tem que entender quem é o teu time de confiança para impulsionar a tua carreira, os teus projetos pessoais. Verdade. Uma das coisas que eu iria falar é justamente sobre a cilada de não achar que não deve buscar ajuda. E aí essa ajuda profissional, o apoio também das pessoas que estão próximas, está envolta, né? Ou realmente frequentar ambientes que de fato te impulsione crescer, te faça querer buscar mais, porque tem ambientes e tem relações que são tóxicas e que de fato trava a gente em muitos momentos. Então, eu acho que nós seres humanos, a gente atua em torno de já e lá em projetos eu aprendi, até o professor falou aqui, é muito importante gerenciar os riscos. É uma das etapas de qualquer planejamento, de qualquer projeto. E aí a gente gerenciar os riscos da nossa vida, gerenciar os riscos do nosso negócio, uma tomada de decisão, ela realmente precisa ser, muitas vezes, vamos fazer um plano de negócio muito elaborado, mas às vezes falta até uma simplicidade de você pegar uma folha de papel e um lápis e colocar para fora muitas vezes o que está na mente de forma muito difusa e que às vezes se mistura e as coisas simplesmente não acontecem porque você não sistematizou as suas ideias, não conseguiu clarear de alguma forma. Então, antes, às vezes, a pessoa, eu não tenho condições para buscar uma ajuda de um profissional, mas muitas vezes esse conhecimento está aí, no YouTube, como o seu canal, Ronaldo. Tem pessoas, profissionais incríveis que estão entregando conteúdo de forma gratuita, então, às vezes, a pessoa ela precisa realmente buscar uma forma de sistematizar, seja para uma tomada de decisão, seja para colocar um negócio no ar, enfim, não o que eu enxergo, isso é você não solicitar ajuda das pessoas corretas, não ter uma rede de apoio interessante e às vezes falta também clarear o que precisa ser clareado. E lá no começo, né, quando eu comecei esse processo meu de transição de carreira, eu deveria ter trazido para cá, mas eu ganhei da minha irmã um caderninho que eu comecei a chamar ele de caderninho dos sonhos. Esse caderninho, foi onde eu coloquei a minha lista de gratidão, porque eu estava num momento de profunda inquietação e insatisfação, tanto no meu momento financeiro na época, que era endividada, quanto a questão do emprego. Então, ali naquele momento, eu tive que fazer uma lista da gratidão para eu me entender e clarear o que de fato eu já tinha conquistado até ali. Porque na vida a gente sempre tem algum
uma conta para agradecer. Mas que seja, aí é isso, a gente precisa já ir preenchendo esse copo para ir enxergando que dá para ir preencher mais aos poucos, mas tudo é evolução. E é isso, entender que é um processo de evolução, são camadas que a gente vai construindo, e empreendedorismo, ele é um movimento infinito, desde que se tenha vida, eu acho que a gente está empreendendo, e entender que realmente não tem fim, que a gente tem que estar sempre aberta e aberto para aprender mais e mais, né? Então, acho que essa é a minha palavra para quem de repente se identifica com o tema que significa nessa vida também. Eu queria acrescentar mais dois, certo? Que eu gosto muito de falar. Primeiro, não confunda autoconfiança com arrogância. Você precisa acreditar em você, mas você também precisa saber ouvir e filtrar aquilo que lhe é dito de maneira coerente. O segundo que eu queria aqui colocar é que você precisa estar aberto a recomeçar tantas vezes quantas forem necessárias. Você não precisa acertar de primeira, né? Lá no início, o professor Luiz Maurício falava que a gente precisa aprender com os erros, né? Faz parte, é da natureza do empreendedor. E para as pessoas que vão empreender a sua própria vida, elas também precisam ter essa clareza de que precisa recomeçar. Você não precisa acertar de primeira daquilo que você quer, então, da sua vida, mas você precisa ter essa coerência de você saber que você pode recomeçar quantas vezes você precisar, até você encontrar aquilo que te deixa feliz, aquilo que te realiza, mesmo no meio do caminho tendo algumas coisas que não são tão boas, porque a felicidade a gente sempre gosta de lembrar, né? Ela não é uma chegada, ela é uma jornada, e ela nessa jornada vai ter momentos de coisas que não são tão prazerosas, mas se o prazer for superior às dores, você está no caminho certo. Então, gente, é isso aí, tá certo? Eu fico aqui muito agradecido, né, pela colaboração de vocês, pelo compartilhamento de ideias, né, e de pensamentos e de vivências. Então, para a gente concluir, né, as palavras finais de vocês. E, Priscila, o que é que hoje está te movendo como pessoa, que te faz acordar feliz e saltitante? Ronaldo, obrigada pelo convite. Obrigada, professor Luiz, também pela bagagem que eu já adquiri aqui com essa troca com você. Mas o que me move hoje, de fato, é ver resultados nas pessoas para quem eu consigo, né, com a minha experiência, com a bagagem que eu venho adquirindo em finanças pessoais, de poder levar esse resultado e um pouco mais de alívio, e eu posso dizer assim, até resultados mesmo para a vida de pessoas, mulheres, mães, homens também, embora o grande foco as mulheres, mas leva um pouco dessa transformação que eu vivi, que eu sei do quão libertador é quando a gente vive uma vida financeira mais tranquila, né? Então, o que me move é isso. É difícil. Tem dias que eu tô muito cansada, né? Eu faço isso e, além disso, também tem o meu trabalho na prefeitura, à frente do programa de microcrédito. Então, assim, tem momentos, né? Eu sou mãe também, mas tem momentos que a vontade de levar resultado para as pessoas fala muito mais alto. E aí o cansaço vence, aliás, vence não, é vencido, né? E aí a gente continua. Eu acho que a palavra que talvez eu possa deixar para quem empreende, para quem está buscando de repente entregar, né, a busca desse propósito de repente encontrar com alguma experiência da sua vida que você já tenha passado. Será que isso você não pode levar como resultado para a vida das outras pessoas? Nos nossos antepassados a gente aprendia muito com histórias, Ronaldo. E aí foi fazendo uma oficina de contação de história que eu percebi que, contando a minha história, eu poderia ajudar outras pessoas também.
Então, de repente, a história, né, a sua história que está nos ouvindo aí, pode fazer sentido para outras pessoas, ainda que isso não seja monetizado, como hoje eu consegui monetizar. Mas, de repente, pode virar, né, um novo propósito, enfim. Então, essa é a minha mensagem. Assim, a mensagem é simplesmente se encontrar, né? Achar o que você gosta de fazer e achar o seu ikigai, né? Então, assim, ao longo do tempo, eu comecei a entender que eu gostava de impactar na vida das pessoas, né? Passar um pouco a gratidão de tudo que eu aprendi, tudo que eu já trabalhei. Então, eu adoro desafios, eu adoro inovar, adoro de me envolver em projetos que eu consiga impactar a vida de empresários, de estudantes. É uma jornada que eu não sei onde é que dá, sinceramente, assim. Eu estou assim, cada ano aparecem novas coisas interessantes para fazer. E eu acho que, acima de tudo, quem estiver nos ouvindo, né, é procurar ter uma mentalidade empreendedora, né, mais do que achar que as coisas vão acontecer. Você tem que também se abrir, procurar, ser irrequieto, né, achar as pessoas certas, se capacitar sempre, porque quando você vê, você vai precisar do conhecimento. Então, assim, a última dica que eu falo é, cara, pegue as suas direções, né? Puxa, investe em conhecimento, que ele vai te impulsionar e vai te jogar lá na frente. Daqui a pouco você vai ter que puxar o elástico de novo. E a vida é esse elástico. Vai ter que ficar sempre puxando o elástico para te impulsionar, porque senão você vai ficar paralisado. E o mundo, assim, ele está muito dinâmico. Tem muita oportunidade e as coisas estão acontecendo muito rápido. Esse retorno, ele vem rápido. Então, assim, eu vejo também, eu falo também com muitos jovens, né? Minha vida é falar com jovens o tempo todo. E eu vejo pessoas ansiosas, pessoas com sem acreditar, às vezes. Então, a mente, cara, é o que mais importa. Então, acredite na tua mente, se fortaleça, se divirta, seja feliz, dê risada, encontre pessoas. A vida tem que ser gostosa, tem que ser divertida, e com certeza isso vai ajudar nessa jornada empreendedora que é a vida, né? Gente, muitíssimo obrigado a todos vocês. Também quero falar com quem está nos acompanhando. Obrigado por ter vindo conosco até aqui. Se você gostou aí do vídeo, né, você deixa seu like, que isso ajuda a impulsionar o canal. Compartilhe com os amigos, para que as pessoas que você acredita que esse nosso bate-papo vai contribuir de alguma forma, para que mais pessoas possam ser impactadas aqui com os ensinamentos que Priscila Mendonça e o professor Luiz Maurício trouxeram para nós aqui. Muitíssimo obrigado. Tchau.